senhoras. Estamos gravando. Pode Muito bem. iluminar-nos. Ótimo. Como você acha que vamos fazer? Eu vou ler o livro inteiro, vou ler partes, ou vamos lendo as partes principais? Na verdade, eu pensei em você apresentar o livro pra gente. Então, escolhe algumas passagens que você achar Algumas e partes apresenta pra interessantes. gente. Aí Isso, é depois, no melhor próximo assim, encontro, outra porque pessoa traz. eu vou começar mostrando ele. Dá para ver bem aí? Vai, eu vou colocar você. Só isso disso. Demonstrar de novo? Pronto, coloquei você na tela cheia agora. Muito bem. A história desse livro, como ele chegou a mim, foi muito interessante, porque eu conheço um resumo dessa história que andou aí, foi publicada, em vários livros, você às vezes pega um pedacinho dessa história, dessa menina que fotografava fadas na Inglaterra, né? E então eu já conhecia isso. E como eu estou com uma amiga que é minha professora de Pilates, mora no prédio ao lado, e ela eu nunca vi, eu disse isso, eu nunca vi um grupo coeso de tal forma, em tal quantidade. Pelo que eu vejo, tem mais de 200 pessoas, todo mundo orando, todo mundo participando, e o pessoal não falha uma hora, fazem orações 18 horas, 6 horas da manhã, 18 horas. Eu não participo assim nesses horários, mas estou sempre orando e colocando, pedir as fadas e tal. Então, quando foi essa semana, ela, que não está fazendo nem aula, não sai para nada, me telefonou assim, deixei aí na sua portaria, porque é o prédio ao lado, né? Deixei na sua portaria um livro raro, que eu comprei quando a minha filha, que hoje é uma moça de 30 anos, ou sei lá, mais ou menos isso, era pequenininha. E agora, arrumando a casa para trazer o garoto que teve esse câncer violento, tudo no intestino, muito bem, para trazer o menino, fizeram uma limpeza grande na casa, organizaram tudo, a casa foi toda modificada em função dele. Ela achou no quarto dele o livro das fadas. Eu já tinha pedido as fadas, tinha o nome dele ali no meu altarzinho. Eu achei assim que já foi um movimento, como se as fadas dissessem, nós estamos cuidando dele e tudo mais. Tanto que veio um livro exatamente para mim. E eu já conhecia a história e eu fiquei encantada. Então, eu só vou ter um pouco de dificuldade quando falo inglês, porque meu inglês é horroroso. Lady Cottingham. Cottingham, como seria isso? Deixa eu botar aqui para você ver. Porque é uma família que mora no interior da Inglaterra, um lord que tem uma, uma propriedade no interior da Inglaterra, com toda aquela pompa, e eles têm apenas essa filha, que é uma menininha, ela começa, não sei Corrington. como? Corrington. Corrington. Coriton, vai ser mais ou menos isso. Então, o livro começa contando a história da menina que ela acreditava em, que ela fotografava no livro, eles chamam de fotografava fatos. Então, eu vou ler a nota da editora, que é bem interessante, só para vocês já terem uma impressão. Aqui diz que a Sociedade Real da Prevenção de Crueldade às Fadas, sabia que existe isso? SRPCF, Sociedade Real para a Prevenção de Crueldade às Fadas, pediu a essa editora, que foi editado na Espanha, pediu a essa editora para esclarecer que nenhuma fada foi ferida ou morta durante a elaboração desta obra, porque ela fazia isso. E, e plasmava as fadas. Muito bem. As ilustrações desse livro são apenas impressões psíquicas das fadas e não físicas, é evidente, elas nem têm culpa para isso. Então, essa sociedade também gostaria de salientar que depois de uma ou duas desafortunadas baixas na fase inicial, a quantidade de fadas, todas as fadas apresentadas nestas páginas haviam descoberto uma maneira de deixar sua impressão psíquica sem sofrer qualquer dano físico.
Na verdade, todo o processo foi reconhecido como atividade esportiva das fadas, de fadas, e qualificou-se com a medalha Goldsberry nas Olimpíadas de Fadas do Milênio, em 1921. Eu não sei se isso tudo é uma grande fantasia, mas vale a pena a gente pesquisar. Eu vou pesquisar se existe essa Olimpíada realmente e se existe a Sociedade Real de Prevenção das Fadas. Mas já começa bem interessante por aqui. E aqui começa só no início, que tem a menina rodeada de fadas, que causou uma sensação, isso é real, porque isso foi publicado. Essa menina foi publicada pela primeira vez na revista The Regular em 1907, quando eles publicaram isso. Ela inspirou diversas imitações e circulou pelo mundo inteiro. Embora alguns céticos a tenham denunciado como fraude em alguns circos, ela foi saudada como uma prova definitiva e irrefutável de existência de fato. Uma autoridade no assunto, ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle, ficou completamente convencida da sua autenticidade. E assim começa a história da menina da Angélica. Aqui fala que pensava-se que tivesse sido a ridicularização das fotos na imprensa que levaram a Angélica a viver em reclusão, porque ela passou a viver em reclusão, ela jamais se casou e morreu com 105 anos de idade. Ela, quando o pai morreu, ela passou a ser a Lady Corrigan? Corrigan. Assim, quando eu falo assim, diz o sobrenome. A Lady Corrigan, já estou aprendendo. E ela viveu a vida toda, mas quando ela narra as histórias dela, é que é muito interessante. Esse livro só foi descoberto quando ela faleceu, a propriedade foi vendida, e então, na ocasião, o pessoal do condado, eles invadiram a casa para não deixar derrubar aquela casa que tinha toda uma história e tudo mais. Então, um rapaz curioso lá, futucando, encontrou atrás de um baú de viagens, que era como não havia malas, eram aqueles baús, né? Para viajar com as roupas dentro e tudo. E encontrou atrás do baú este bendito livro. E assim o livro foi publicado e a história começou. Ela aqui fala assim, o modo como as impressões memoráveis foram deixadas sobre essas páginas é explicado pelo próprio livro, que ela faz plaft e prende as fadas. Ela mantinha um diário minucioso com suas visões de fadas e vai chegar num ponto mais à frente que ela conversa com as fadas. Aí é que vem as histórias mais interessantes. A primeira que começa, o primeiro relato dela, começa bem aqui, a letrinha, como se ela escrevendo a ortografia errada de menina, ela é 6 de julho de 1895. Ela começa a dizer assim, Nana, sabe que ela tinha amiguinhas que brincavam com ela, Nana não acredita, Etia não acredita. A tia Mercy, que era uma tia que morava com elas, também não acredita. Mas eu peguei uma, agora eles vão ter de acreditar em mim. E aí ela começa, ela faz, e as fadas ficam apavoradas. A visão das fadas é bem essa aqui, quando ela faz Flapit, e ela prende as pobrezinhas das fadas. Dá para ver? Uau, sim! No início, eu ficava com pena mesmo das fadas. E eu, meu Deus do céu! E elas sempre praticando isso. Em julho de 1895, ela diz assim: peguei outra fadinha. Ela passou voando na minha janela, mas eu fui mais rápido e nem me viu. Me viu, vindo por trás, mas só peguei um pedacinho dela, só tem os pés da fada. Por aí ela vai desenvolvendo essa história. As amigas não acreditavam nela, inclusive ela não mostrou mais, porque uma das amigas teria dado um livro para ela prensar flores, sabe a florzinha que a gente põe dentro do livro e fica prensada? Essa amiga deu para ela fazer isso. E como ela começou a prensar fadas e mostrou para a outra amiga, ela disse:
Naná não vai gostar disso, porque ela lhe deu um livro para flores e não para fadas. Ela não gostou para mais amiga nenhuma. E continuou no Clafet dela lá, sempre prensando as fadinhas. É no dia, em 1896, ela já diz assim, que ela pegou uma outra fadinha que talvez seja o rei das fadas procurando a filha dele, ou então a rainha das fadas procurando a filha que ela já prensou lá atrás. Mas eu nem ligo, eu gosto de colecionar fadinhas e vou colecionar todas as fadinhas do meu livro. Ela tinha um. Então, ela tinha um primo, e esse primo debochava dela porque não acreditava naquilo, dizia que ela era burra, dizia que ela era doida, porque isso não existia. E ela ficava revoltada com o primo, e ele dava risada dela. Ela tinha mais raiva dele do que isso. Muito bem, aqui começa contando que em 11 de agosto de 1899, ela tinha um monte de fadas que tinham sido prensadas, mas nesse dia, especialmente, as fadas já faziam barulho em volta dela. Começaram a chegar muitas fadas, e zum, 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 zum. E ela ficava olhando, ela disse, uma pousou no nariz dela, e ela já estava ficando arrepiada. Ela disse, espera aí que eu vou daqui a pouco prensar vocês. E, e ela ia, de vez em quando vinha a tal de Florizal, a fada xereta, que fazia careta para ela. Ela começou a interagir, na verdade, com as fadas. Aí, uma vez, ela prendeu uma fadinha, e a fadinha ficou presa no copo de leite à noite, escorregou e caiu ali. Ficou boiando e me dizia assim para ela: me ajude a sair daqui. As paredes da jarra são muito altas e lisas, minhas asas estão encharcadas de leite. E ela dizia assim: se eu te ajudar, você realiza 3 desejos meus? Pediu a menina. Ela disse: eu não posso realizar 3 desejos, porque esqueci minha varinha mágica, mas eu posso realizar um desejo. Isso eu tenho direito. Ela disse, tá bem, então ela tirou a fadinha, enxugou a fadinha, cuidou da fadinha, a fadinha ficou toda sequinha. Então ela diz assim, agora, fadinha, aí ela diz assim, então, especialmente quando ainda não aprende, então agora você vai realizar o meu desejo. A fadinha deu aquela risada. Eu não disse que seria o seu desejo, eu disse que eu podia realizar um desejo. Eu vou realizar o meu, sai do mundo daqui. Aí ela ficou danada, ela não realizou. E essa ela não conseguiu nem fazer Plafit. E o tempo vai passando, e muitas vezes. Aí as fadinhas começaram a ensinar ela algumas coisas. Por exemplo, o chamado das fadas. Como chamar as fadas? Havia uma vela acesa sobre o balcão. Isso foi interessante. Ela estava procurando as fadas, quando ela, de repente, de um lugar assim, de um balcão, ela viu uma janela. Disse, eu nunca vi que ele tinha janela. Ela atravessa a janela e ela já entra no espaço de fadas, sem se dar conta. Aí, então, ela disse assim, ela olhou que havia uma chaleira no fogão, que estava assoviando para fazer um chá. Ela se aproximou, encheu a bobulha de chá, de repente, aí nesse momento já apareceu do lado, magicamente, uma xícara com uma jarra de leite. Ela já ficou olhando assim, isso já era coisa das fadas. Ela disse, bem, agora eu vou tomar meu chá, se sentou da cadeira, e aí ela viu que havia uma vela acesa sobre o balcão, e quando ela foi lá olhar a vela, tinha um livro que estava aberto, e ela leu assim, O Chamado das Fadas, um encanto para chamar fadas. Escrito aqui, ensinando o encanto para chamar fadas. Então, o encanto diz assim, sente-se no lugar do gato. Então, é um ponto, quando o gato está numa casa que deita, dizem que aquele lugar ali tem um ponto de energia especial, porque o gato se deita no lugar que tem uma energia. Sente-se no lugar do gato. Então, seria o caso de se procurar um lugar que um gato costuma deitar, sentar, para a gente chegar ali e sentar no lugar dele. Cruze os dedos do pé, feche os olhos e recite. Não, feche os olhos, cheire uma rosa
cheire uma rosa e recite bem baixinho. Eu acredito em fadas, não é prosa. Eu acredito em fadas, não é prosa. Venham aqui, fadinhas, todas vocês, rapazes e mocinhas. Então, é uma receita para se chamar fada. Pelo sim, pelo não, um velho livro de 1800 e não sei quanto, está gravado aqui um pedido, uma forma de você chamar as fadas. E tem, inclusive, no idioma das fadas. Eu não consegui sequer pronunciar. Então, ela tem um refrãozinho com a letra dela. Aí ela, nesse momento que ela tinha acabado de fazer ali o ritual e tudo mais, a governanta chamou. Ela foi chamar a governanta, o livro caiu, o livro dela caiu, e ela não viu, quando ela procurou o diário dela, não estava. E esse diário era onde ela fazia parte em todas as fadas. Ela ficou apavorada. Ela ainda ficou de castigo, porque ela sumiu muito tempo, e no outro dia começou a correria para encontrar. Eu até, ó, uma florzinha eu botei aqui no livro, já Pois estou é. começando a fazer aqui também. E assim ela começou a procurar os livros. Só que nesse momento acontece uma história da tia dela, da tia que morava com elas. Ela procurou dias as fadas ficaram algum tempo, as fadinhas não vieram, mas algum tempo desaparecidas. Aí um dia ela vai lá no sótão para virar aquele sótão, quem sabe caiu ali, depois foi procurar, encontra a tia com o livro na mão. E a tia olha para ela bem séria, assim, com a cara zangada, Inglaterra, e aquele tudo sério naquele. Isso era em 1902. E aí ela disse, sim, ela diz assim, não, a tia diz assim, eu não acredito em fadas. Aí ela, por favor, não diga isso. Quando a gente diz que não acredita em fadas, uma fadinha morre. Aí a tia começa a repetir. Ela disse, quer que eu pegue o livro para poder lhe ajudar? E não sei o que. A tia, nada disso. Pega o livro e plum, joga pela janela. Era um castelo, elas estavam lá em cima do sótão. O livro foi, caiu lá embaixo. Ela ficou apavorada. Aí ela olhou pela janela e viu que a carruagem dos pais estava sendo preparada lá pelo mordomo, ou alguém, ou um dos lacaios dele, né? Ela aí desce a escada correndo, 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 correndo para pegar o livro. Quando ela chega lá embaixo, um deles está com o livro na mão, botou o livro assim para trás. Aí ela disse: Este livro é meu. Você pode me dar o livro? Senhorita, eu não acho, não concordo que esse livro seja seu. Eu acho que não é. O senhor não tem que achar, o senhor tem que me dar o meu livro. Aí é uma discussão, até aquela, me dê o meu livro. Aí ele entrega com muito cuidado, ele entrega o livro para ela. Ela nem olha, ela sobe correndo a escada e vai. Quando ela chega no quarto que ela pega o livro, não era o livro dela, era um livro de Kama Sutra. E ela era só uma menina. Ela começa a olhar e disse que no livro tinha coisas horrorosas, nojentas, que ela ficou enjoada, com vontade de vomitar. Como é que as pessoas faziam coisas assim? A primeira reação dela é o pânico que ela fica, porque o livro era um livro de Kama Sutra. E depois ela disse: e agora? Como que eu vou olhar a cara desse rapaz, desse homem? Ele está pensando que eu disse que o livro era meu, eu garanti. E como que. Aí ela chora, ela fica 2 dias dentro do quarto sem querer sair, até que ela tem que enfrentar a situação e a vida continua. E ela passa a viver isso. Então, esse dia ela considera como um dia horrível, e porque a tia dela pegou. E no final, ela diz assim, em agosto já de 900, ainda em 1902, livrei-me daquele livro horrível, ainda não encontrei meu livro das fadas prensadas. E eu me pergunto, como aquele outro foi parar ali, perto do livro dela, lá no sótão, quem escondeu aquele livro ali? Com certeza não estava lá antes, com certeza. Teria sido levado pela própria tia,
Ela se questiona, é um mistério. Peguei meu livro comum de flores, ela resolveu prensar no livro de flores, porque o livro de fadas prensadas ainda não tinha aparecido. E aí pegou um duende, coitado do duende. Opa, consegue ver? As figuras são terríveis, tudo assim, porque era o choque dos prensados. Aí tem um dia que ela completa 15 anos, 13 de janeiro de 1903, ela tinha 15 anos, e ela fala que finalmente, agora eu sou adulta, foi jantar com os pais, toda compenetrada, né? A mãe deu um colar e um par de luvas. Olha os presentes, ela não tinha nada a ver com ela, mas tudo bem. A governanta deu um exemplar de compêndio do lar, o mais valioso amigo da dona de casa, nada a ver com ela. E o primo Nicolas, que faz gozação dela, me deu uma máquina fotográfica. Finalmente ela ganha um presente que valeu a pena para ela. E muito bem, aí ela continua agora fazendo fotos e pressando as falas. Eu sei que numa certa, o primo Nicolas ficou rindo de mim, ele é realmente um rapaz muito convencido, ele havia dito que eu podia provar que tiraria uma fotografia das fadas para comprovar. Ele disse que ia tirar uma fotografia para mostrar a ele que as fadas existiam. Aí entra já perto da história real, da história que é publicada, né? Até que comecei, ela fez a foto e tudo mais, a fada ficou registrada. Ela disse, será que a Câmara registrou? Registrou. Aí o primo diz, sim, só que o primo, essa foto foi descoberta e o pai pegou essa foto, acho que a ama dela falou qualquer coisa, o pai pegou a foto, trancou numa gaveta, botou ela de castigo alguns dias e a foto ficou trancada. E ela lamentando pro primo, eu tirei, a foto é real, mas meu pai me trancou na gaveta. Ele disse, você devia roubar essa foto e publicar no jornal. Ela se falou, vamos fazer isso. Pá, 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 pá. Aí eu sei que eu não sei como o Nicola estava por lá nos dias e tudo mais. E quando ele volta para ele, que ele estuda, né, em outra cidade lá, né, ele vai para a faculdade dele, não sei se já era a faculdade, vai para o colégio dele. E aí ele publica a foto. E a foto aí aparece em todos os jornais. Ela, meu Deus, que destino mais cruel. E aí ela começa a dizer que todos os jornais começam a tomar conhecimento dessa menina que entende de fadas, que fotografa fadas. Foi um salseiro com isso. E resultado, deixa eu ver onde é que ela fala aqui. Que a menina, isso espalha por todo mundo. E aí começa a imprensa atrás dela. Começam a cercar a imprensa, coisa realmente esquisita. Ela diz que acha que não sabia quem estava vendo o livro, de repente, sim, aqui já é outra coisa. Em dezembro, ela tava em casa e ouviu um barulho, e fazia um minuto que ela estava vendo o livro, e quando escutei um barulho, fui atrás para olhar, pensei que fosse o primo Nicolas me pegando peça, e me vi sorrir, e virei sorrindo para bater com o livro na cara dele, tá, tá, tá. Imagine minha surpresa quando eu estava diante de um duende muito feio, que estava de pé em cima da cadeira dela, mostrando a língua para mim, e papá, e chamando ela de cara de peixe, mas isso aí é só uma das brigas dele. O interessante é que aqui eu estou procurando onde a imprensa começa a pressionar ela, e ela diz assim, sim, aí o primo, um belo dia que está na casa, já estão adolescentes nisso, o primo se aproxima muito dela, abraça ela pelo cinturão e dá um beijão nela. Ela disse que quando viu aquela boca em cima da boca dela, que ela ficou horrorizada, o que é isso, o que é isso? Aí ele pede ela em casamento. Se você tá louco, eu vou casar com você. Eu não gosto de você, que você ri de mim. Ela era uma criançona e ele já estava um rapazinho nos momentos. E tem mais, você tem cabelo na orelha. Eu detesto cabelo na orelha. E aí começa o problema dela com isso, com homens.
Aí ela conta uma outra passagem que ela está na igreja. Quando ela está na igreja, as fadas começam a rodear a cabeça dela. As fadas foram ficando cada vez mais ousadas, né? E elas que tinham umas insolentes e provocadoras. E ela não podia fechar o livro em cima delas, e as fadas ficaram provocando ela. E aí começa toda o desastre dela. Aí ela fala, aqui que aparece, a revista do Nicholas vai hoje com a minha fotografia de fada na primeira página, ao lado de uma grande reportagem, porque eu não apenas sou citada como fotógrafa, mas também considerada uma autoridade no assunto e citada como crente em fadas, duendes, elfos, ninfas e outras criaturas da espécie. Todos vão rir de mim, pensava ela. Nunca mais falarei com Nicolas. E assim ela corta as relações com Nicolas. E ela vai crescendo nessa situação. Aí aparece que os pais morreram de repente, que foi uma coisa misteriosa. Não desenvolvem a morte do pai. Mas ela já está uma moça, ela começa a ser tão pressionada que ela disse: eu vou sair daqui, eu vou embora, eu vou escapar. E ela escapa. Em maio de 1907, ela vai para a Itália, vai para Nápoles. E ela diz: escapei, é maravilhoso. Mas aqui também estou cercada pelas minhas amigas fadinhas. Esse duende ficou pairando em cima de minha casa, pá, pá. E ela começa a dizer que ali tem muitas fadas, mas que ela está achando que as fadas da Itália também são muito abusadas. De uma forma diferente, mas são muito abusadas. O que começa a aparecer é que as fadas começam um revide de tanto pláfite que levaram na vida. Aí começa uma coisa bem interessante, mais fadas italianas, elas parecem ficar se exibindo. Eu não tenho certeza se eu gosto muito delas. Se algum dia eu fiquei tão horrorizada, envergonhada, ela disse, ela lembra do livro. Eu estava me sentindo muito indisposta, fui me deitar cedo. Ah, não, isso aqui já vem a história. A primeira história, dá tempo ainda de contar a história agora, então as histórias mais picantes dela. Porque ela conheceu um rapaz de lá da Itália, é o Lord Crowley, vamos dizer que seria Crowley o nome dele. Aí ela disse, e ele se encanta com ele e pede ela em casamento também. Ela diz, de jeito nenhum não quer casar, e ela diz aqui no livro, ele tem mais pelos na orelha do que meu primo. Ela tem pavor aos pelos na orelha. E a coleção dela está aumentando dia a dia, muito bem. Aí acontece que no dia 15 de maio, eu não sei se algum dia eu fiquei tão horrorizada e envergonhada como hoje, dizendo. Eu estava me sentindo muito indisposta e fui me deitar cedo, quando eu escutei uma batida na porta. A minha aia abriu e anunciou que o Lord Crowley desejava falar comigo no quarto dela, na porta do quarto dela. Eu estava a ponto de dizer não quando ele entrou, cheio de atrevimento. Entrou cheio de atrevimento. E, para meu horror, a Aya saiu e ela ficou sozinha com ele, sem saber o que fazer com ele ali na frente do quarto dela. E ela disse: o que que eu poderia fazer? No quarto com um homem, e ela era ainda toda garotona, né? Ela disse que ficou muito confusa e confesso que ao vê-lo devo ter sorrido. Aí, acima da cabeça dele, as fadinhas italianas estavam fazendo a maior presepada. Elas ficavam dançando, fazendo opções lá em cima da cabeça do rapaz, do Lorde. E ela sorriu. Quando ela sorriu, o Lorde entendeu que ela estava abrindo portas para ele. E aí, ele ataca, daqui a pouco ele já estava deitado na cama dela. E aí, o que acontece? As farinhas começaram a futucar ela, faziam cócega nela. Quando ela levantava a mão para empurrar, ela sorriu. Ele é isso, meu amor. Abra portas para mim. E aqui eu não sei até que ponto rolou este romance empurrado pelas fadas. E ela revoltada, ele dizia: minha querida, eu sabia que você queria que eu viesse. E ela indignada, danada com as fadas, e falava, ela,
E as fadas focavam ela, faziam tantas cócegas, tanta coisa, que ela ria, e quando ela ria, eles se aproximavam mais. E foi uma novela, na verdade. Cada vez que eu levantava as mãos para acertar o asqueroso sujeito, ou para afastá-lo de mim, uma ou outra daquelas fadinhas travessas me faziam cócegas embaixo dos braços, faziam cócega na barriga, fazendo-me gritar. E ele continuava, me dê as rédeas, coloque Estela, agora é um grande salto, o cara estava... Ela dizia que o homem estava claramente fora de si. Quanto tempo durou essa aprovação? Ela diz, eu não sei dizer, mas fui ficando fraca e trêmula de tanto esforço que ela praticamente desmaiou ou dormiu, não sei. E uma daquelas fadinhas despudoradas parecia estar dentro de mim, fazendo cócegas por dentro, do modo que eu mal podia pensar. As fadinhas dentro dela faziam cócegas, ou seja, estavam despertando ela de uma forma que ela não estava entendendo, ela não queria aquilo, mas, claro, as fadinhas estavam procurando. Só que ela sorriu e parecia assim, ela desmaia, no outro dia ela acorda, sem saber nem o que aconteceu, ela não tem ideia se aconteceu, ela não fala que isso tenha acontecido mais profundamente alguma coisa, mas teve um início bem, como diz ela, bem nojento. Eu fiquei na cama o dia inteiro e as fadas perturbaram ela demais. Eu não tô te ouvindo mais. Ah, Odara, o seu som mutou. Deixa eu ver se eu consigo te desmutar. Eu não consigo, mas você consegue. Era pra conseguir fazer isso. Deixa eu ver. Ah, voltou. Pronto. Voltou? Pois bem, ela, no outro dia ele vai lá pessoalmente e aí ela fica toda assim, sabe, cabeça baixa, sem querer falar com ele. Só que um, um pequeno doente sentado na minha orelha e se meteu dentro da orelha dela e disse com uma voz, quando ele perguntou, ele se despedindo, disse, esta noite, meu amor, o duende lá dentro dela disse assim, oh, sim, meu querido, não posso esperar. Aí o cara ficou enlouquecido. E ela, no outro dia, que ela quer que bota a dama dela, mas a dama dorme, pega no sono. Parecia que as fadas faziam tudo. Começa a pensar que as fadas estão se vingando de mim. A única coisa que eu tenho certeza é que na noite passada a culpa foi delas. Depois de minhas instruções meticulosas, Matilda parecia ter tomado algum remédio para dormir, ficou no seu quarto e tudo mais, mas ela consegue, de alguma forma, se livrar dele, diz que aconteceu um engano, PPP, para minha decepção, e eu sei que ela consegue se livrar dele. Mas a gente não sabe bem. Você está vendo aí simplesmente o despertar dela, né? Como mulher, com fadinhas ou sem fadinhas, ou com o Lorde ou sem o Lorde, foi a primeira coisa. Depois ela teve mais uma experiência incrível, porque as fadinhas convidaram ela para uma festa. E havia uma festa, e havia um desfile, uma opção de coisa. Se ela queria ir, ela disse, eu sabia que eu não devia concordar que aquilo ia me fazer mal, mas ela resolve dizer que vai. Aí as fadas dão a ela como se fosse um néctar para ela beber. Quando ela toma aquele néctar maravilhoso, ela sente gostoso demais. De repente que ela olha, ela está do tamanho das fadinhas. Ela estava desse tamanho. Mas vocês me encolheram. Ah, eu encolhi, que é para você poder acompanhar a gente na festa, senão você não vai poder dançar, não sei o quê. E levam ela para essa festa lá no bosque e tudo mais. Só que quando chegam lá, as fadinhas começam a tirar roupa, vão dançar nuas, e ela também fica nua dançando entre as fadas, junto da natureza, e ela está feliz da vida, achando tudo ótimo. E de repente, ela, quando ela está nessa, elas estão cansadas, deitam um pouco para descansar, que ela olha aquele ser imenso lá em cima.
Não, ela vê aquele homem na frente dela, era o vigário. Aqui tem um nome, ele chama reverendo. O reverendo parado ao meu lado. Angélica, Angélica, exclamava o reverendo. O que aconteceu com você? Porque ela estava deitada no chão. Eu tinha esperança. Aí ele disse para ela: "Mas eu tinha esperança de lhe pedir em casamento, porque na religião deles pode casar, no protestante, pode, não é evangélica, né? Eu queria que você fosse minha esposa, mas nessa condição, ela, olha qual é a condição, ela está completamente nua no chão, lá estirada. E ela com uma roupa, eu não sei, começa a procurar roupas, não acha as roupas, até que ela encontra as roupas, se enrola toda, e ela. Mas ela fica irritada com ele. Como que ele pensou? Agora aí vem um lado do orgulho da classe de lordes, né? Mal posso conter minha raiva e minha humilhação. Pensar que um clérigo que ganha 5 guinéus por semana se considera digno da filha de um 14º conde de console. Aí, ainda agora, a impertinência dele me fez tremer de raiva. E mais uma vez ela vai passando pela vida, ela resolve voltar para a Inglaterra, que ela estava achando que essas italianas eram demais, bagunçando a vida dela, ela volta para a Inglaterra, e, aliás, esse fato já ocorre quando ela voltou, porque o clérigo era da paróquia lá, foi quando ela voltou que teve essa festa. E ela aí vai ficando, vai cada vez mais, aí as fadas vão sumindo, as fadas vão desaparecendo, e ela já não encontra mais fadas, aí não fala mais da vida dela como foi. Eu sei que ela ficou reclusa muitos anos, não quis saber de casamento, porque o homem tinha Teodora. Abelônure, e ela detestava. Mas tem fases que você lê, tem passagens assim com os detalhes que é interessantíssimo. É realmente um livro diferente. E completamente diferente do que eu imaginava da menina fotografando fadas, porque ela vai encontrar essas fadas que despertam essa adolescente de uma forma incrível, e as fadas tem umas fadas que são terríveis, para provocá-la, tem uma fada que não usa calcinha. Ela rouba as calcinhas de uma pessoa, de uma humana que vai tomar banho ou vai trocar de roupa, ela pega a calcinha e rouba, porque ela não tem calcinha. E tem umas coisas assim muito loucas. É uma história interessante. Esse é o livro. Eu fico pensando na época, né? Porque hoje já seria